Combates Will Be Dispatched. O nome do anime tá aí na descrição. A história começa quando um homem que é chamado de Agente de Combate 6. Ele é informado de que ele vai servir como um espião para as forças da corporação Kisaragi. Existem vários planetas semelhantes à Terra e ele vai ser enviado para um deles. O agente não estava acreditando muito nisso e ele não estava crendo que eles tenham tecnologia para enviar ele para um outro planeta. Mas as meninas revelam que quase conquistaram o mundo e pergunta se ele sabe o que acontece com agentes de combate como ele. Ele diz que eles viram governantes e conseguem o que quiser, mas a mulher fala que o seu departamento é reduzido e ele é demitido. O agente 6 fica muito bravo e vai pra cima delas, por elas o colocarem nessa situação. Então elas deveriam assumir as responsabilidades. Agora ele é apresentado a Lilith, que é a sobrinha dos 3 líderes da empresa e a maior agente cientista do mundo. O 6 pode ver que ela tem um teleporte. Então agora o 6 é apresentado a Alice. Ele acha que ela é uma criança, mas ela de uma forma rude corrige ele na hora. Ela é um androide de alta especificação criada para fornecer suporte. Ela explica que o núcleo dela vai explodir se ele tentar atacar ela. A Alice queria fazer todos os esquemas, já que o agente 6 era idiota. Mas ele prefere de fato fazer o trabalho sem o robô perigoso. Então ele recebe 2 ordens. Primeiro, a construção de uma base com um teletransportador que vai tornar possível ir para a Terra a hora que quiser. O segundo é simplesmente investigar a área, porque essa é a esperança que eles pudessem resolver os problemas ambientais e alimentares que existem no planeta. Eles estavam sendo encarregados de uma missão tão importante porque ele estava na empresa desde o início. Mas antes de ir, o agente 6 queria um carinho, mas ele é rapidamente rejeitado. Ele ainda estava orgulhoso e honrado por ir. Mas uma das garotas revela que o lançamento de dados foi o que decidiu que ele seria o único aí. O agente 6 fica um pouco nervoso e a Lilith não ajuda quando ela diz que eles só testaram essa máquina algumas vezes. Ele queria mudar de ideia, mas é tarde demais e ela os manda para outra terra. Na hora, os dois caem do céu e o agente 6 pede para Alice se transformar em um jato, mas ela diz que só tem funções de autodestruição. Ela tinha um paraquedas para ele e os dois pousaram em segurança. Ele quer apenas construir o dispositivo de teletransporte e voltar imediatamente, mas Alice fala que o processo levaria pelo menos um mês. Esse planeta era muito semelhante à Terra e os humanos deveriam estar lá. O agente 6 gostaria de usar o dispositivo que ele recebeu para pedir um bug, mas eles precisam usar pontos malignos para ordenar as coisas e ele só tem 300. Ela o lembra que os funcionários foram implantados com chips nos seus cérebros. Os chips detectam de qualquer forma maligna e dão pontos para eles. Mas nessa hora, eles são atacados por um bando de monstros e o agente 6 é deixado para fazer todo o trabalho. A Alice deve ser o mais realista possível, então ela recebeu os poderes de combate de uma garota normal da sua idade. Ele chama ela de pedaço de lixo, mas ele se arrepende na hora que ele é pego. Ele ficou em uma situação muito complicada, só que ela pegou uma arma e conseguiu salvar ele. Então nesse momento, eles são encontrados por uma mulher em um cavalo que fala uma língua estranha. O 6 não consegue entender, e Alice explicou que o agente 6 é um humano de alto nível na sua posição em um país distante. Ela fala de um jeito meigo e toda fofa. Ela até diz que ele estava lutando para proteger o seu povo, mas quando ele a salvou, ele ficou gravemente ferido e a sua mente e coração foram quebrados. As mentiras dela funcionam e a mulher acredita que eles são viajantes e estava impressionada com a forma como eles foram capazes de sobreviver. O nome dela é Neve e ela os recebe no seu país. Ela ficou muito surpresa ao ver que o 6 realmente reconheceu um artefato antigo que uma vez ajudou seu país a derrotar um demônio e explica que a magia foi usada para preservar ele. Os dois na hora ficam surpresos ao saber que a magia existia ali. A Neve explicou que você só tem se realmente puder usar. Então eles são apresentados à princesa que se chama Tilly. O 6 se apaixona por ela na hora. Ela explicou que eles estavam atualmente em uma guerra contra os demônios. Lá estava faltando lutadores. Aparentemente o Lorde Demônio declarou guerra a eles sem um aviso prévio. Eles provavelmente estavam atrás das suas terras. Ela pede ajuda dos 6. Alice pede desculpas pelo comportamento bruto dele e ele começa a pensar que a Neve estava interessada nele, mas na realidade
Ela não tava não. Ela diz que só se importa com dinheiro, reconhecimento e glória. Ela então mostra a eles uma máquina de fazer chover, só que ela tava quebrada. A Alice acha que ele poderia consertar ela. A Neve, animada, vai contar a todos. O dispositivo foi consertado e estava exigindo uma senha. O 6 decide e pede para ela tentar uma senha bem vulgar e explica que a princesa Tilly vai acabar dizendo isso na frente de todos. E quando ela fizer isso, ela vai ficar completamente envergonhada. O 6 vai ganhar muitos pontos de maldade com isso. Mas ele foi descoberto e o rei não consegue entender porque ele faria algo tão estúpido. Mas os perdoa desde que eles consertem o artefato. A Tilly percebe o quão valiosos são os seus conhecimentos e força, então se eles trabalharem para ela, vai ser uma mão na roda. A Neve acha que eles podem ser espiões, e o 6 é tão rapidão em apontar que foi ela que permitiu eles no reino. Então agora, ela vai precisar liderar eles. Só que a Neve não confia no 6, mas a Alice a colocou no seu lugar, porque ela já cansou de falar do 6. O exército da sua nação já foi arruinado devido aos demônios, e elas só ficaram com homens mais velhos e mulheres jovens para lutar. Então a Neve começa a selecionar membros para o grupo dos 6. A Alice encontrou 2 currículos ali que ela gostou. O primeiro é a Rose, que dramaticamente se apresentou como a quimera de combate artificial. O agente 6 se apresenta como a máquina de luta que já passou por uma cirurgia e jogou fora o seu nome e passado real. Ela pede desculpas pela sua apresentação, já que ela não é realmente assim. E o 6, na hora, lê que as habilidades dela permitem que ela absorva os poderes de quem ela come. Recentemente, ela tem comido demônios, e assim ela tem algumas características deles. O próximo recruta é nomeado como Sombria. Ela era considerada uma feiticeira e a Neve explica que eles vão alcançar a vitória mais rápido se forem colocados no comando, mas o 6 recusa receber ordens de alguém que foi rebaixado como ela. Ela fala que o 6 é mal educado e revela que ela se formou na melhor escola do país. E o 6 só pensa em como ele abandonou o ensino médio, mas ainda assim recusa a ideia dela mandar nele. Então, depois de se enfrentarem, a princesa chega ali e explica como a Neve trabalhou duro para chegar onde eles estavam. Mais tarde, Alice fica surpresa ao ver como os soldados da princesa acabaram de entrar direto na base inimiga. A Neve orgulhosamente proclama que você ganha glória ao derrotar inimigos fortes. Mas o 6 explica que a sua estratégia é cortar os suprimentos para que eles sejam forçados a recuar. A Rose estava ansiosa para lutar e explica que o último desejo do seu avô era de que ela comesse todos os demônios do mundo para que ela pudesse se tornar a quimera final. A Neve, por outro lado, ainda é insistente e quer que eles ataquem o acampamento principal para que ela possa obter mais glória e pagar a dívida de comprar uma espada cara. Felizmente, nós vemos que o 6 tem um talento para fazer a sua realização parecer melhor do que realmente é. Eles seguem com o seu plano e atacam com sucesso o carrinho de suprimentos. A Rose desencadeia o seu ataque de fogo e cozinha todo mundo, incluindo os inimigos que ainda estavam vivos, e ela iria comer tudo. Mas nesse momento, eles são interrompidos por um demônio que se chama Honey. Ela os elogia sobre como eles atacaram impiedosamente e vai permitir que eles sobrevivam se deixar todos os suprimentos. Mas a Honey gosta deles e oferece um lugar para eles no exército do Rei Demônio. Ela explicou que o 6 pode estar no comando dos humanos e pode fazer qualquer mulher a sua esposa. Obviamente ele aceita, mas a Alice o lembra dos seus deveres e ele recusa para decepção da Honey. Ela se prepara para lutar contra eles, mas o 6 percebe o quão inútil a sua equipe vai ser se eles sofrerem algum dano. Ele estava em desvantagem, lutando contra o Grifo e o Demônio, mas felizmente a Alice oferece apoio. A Honey fica bem intrigada com eles e logo depois um outro demônio ainda maior chega para ajudar ela. Ele instantaneamente pega a Green desprevenida e a Honey fala que ela ficou entediada com a luta e vai embora. Esse novo demônio é da Elite 4 e se chama Kong. O 6 só olha o corpo sem vida da Green e a Alice diz que ele não poderia fazer nada. O 6 parece muito bravo e ele pede a Alice uma serra elétrica para que ele possa rasgar o demônio em pedaços. O Kong saiu dali com seus parceiros e o 6 decidiu fazer um funeral para Green. Foi explicado que um ataque como esse nunca mataria Green. Então, a Rose começa a cuidar dela e a Neve revela que a Rose tem sangue de demônio nela.
Por essa razão, ela sempre foi enviada nas batalhas de linha de frente. A Green foi maltratada por toda parte. Eles a levam para um altar e deixam uma oferenda com ela. Então, todos vão descansar, mas o 6 fica ali do seu lado. Então, do nada, ela volta à vida e ela acredita que o 6 estava ali para punir ela por não lutar antes de ser decapitada. Mas ele fala que ele simplesmente não queria que ela ficasse sozinha ali. Eles dão um passeio e ali ela fala que a Rose era diferente de todos os outros. Os militares os enviam para todos os lugares mais perigosos para conseguir se livrar deles. O 6, nessa hora, só diz que ele não deixaria o seu harém novo por nada. E eles correm pela cidade, assustando pedestres inocentes para que o 6 possa coletar vários pontos malignos. Eles são separados por uma oficial, mas a Green dá um chute na cara da coitada e se prepara para colocar uma maldição sobre ela. Ela diz que geralmente as suas maldições têm 80% de chance de funcionar, e se elas falharem, a pessoa pode simplesmente ir de comes e bebes. Mas, quando ela vai fazer isso, ela bate o dedinho do pé e fica com muita dor. Agora nós vamos pro reino. O rei fica muito surpreso ao saber que o exército demoníaco recuou, mesmo com os humanos perdendo a luta. O 6 chegou ali e explicou que foi por causa dele que os demônios recuaram, mas o estrategista real não gosta do 6 e o insulta. O 6 deixa isso barato, ele fala na hora que ele conseguiu incendiar os suprimentos dos demônios e todos ficam gratos pelo seu trabalho. O rei explica que o que eles têm que fazer agora é esperar o escolhido para salvar eles. A princesa diz que quando os demônios atacar, uma marca vai aparecer na mão do escolhido e ele vai ganhar o poder. Então, eles vão ser capazes de derrotar o rei demônio. Nessa hora, o 6 tira sua luva e revela a marca na sua mão. Todos acreditam que é ele, mas a Tilly explica que essa na verdade é uma marca de mordida de um avicela salpicada. Esse é um inseto mortal cujo veneno mata instantaneamente. O 6 então percebeu que ele não morreu por conta da injeção que ele tomou. Agora, nós vemos a Alice tentando forçar a Rose a comer um gafanhoto, já que ela é capaz de conseguir pegar os seus poderes e características. Mas a Rose não quer e ela consegue escapar do 6. Ele pergunta como alguém tão forte se deixaria ser comandada pelo exército. Mas ela diz que ainda estava tentando descobrir quem ela era, porque as suas únicas lembranças são a de um velho que estava pesquisando uma pedra milagrosa que era capaz de fazer qualquer coisa. Agora, naquela noite, nós vemos como o 6 tem uma sensação muito estranha. Então, quando é perguntado para ele, ele explicou que ele não consegue descobrir porque ninguém se apaixonou por ele ainda. Ele diz que deveria estar acontecendo um evento de fãs para ele agora. Então, em um outro lugar, foi explicado que o escolhido e o seu grupo foram derrotados pelos demônios na torre, e os demônios vão vencer se eles não fizerem algo primeiro. De acordo com o escolhido, a torre contém um tesouro que ajudaria muito a derrotar o Lorde Demônio. Eles deveriam tentar obter isso sem o escolhido agora, e o estrategista recomenda que o 6 apresente um plano que ele zombou mais cedo. Ele acha que eles deveriam botar fogo em tudo, mas o problema é que o lugar é feito totalmente de pedra e não tem como fazer isso, então eles decidiram atacar com força total. No outro dia, a batalha começou, mas o 6 quer esperar pela noite. Ele explica que eles não têm chance de derrotar aqueles que derrotaram o escolhido, mas se os outros soldados não tomarem a torre até a Green acordar, aí eles vão bolar um outro plano. A Neve sai sozinha, até porque ela não confiava muito em tudo isso, mas ela volta mais tarde e descobre que a Green ainda não acordou. A Green fala enquanto dorme, e era um sonho sobre a neve. Então ela acorda a Green ali mesmo, e a Alice falou que era hora dos 6 remover a sua armadura pesada, e todos eles começam a escalar o lado da torre. Eles sobem muito rápido, mas a Neve se depara com um problema. Ela estava começando a perder a sua força e cair significava morte. Então, quando ela estava para cair, o 6 pega ela e manda ela se segurar nele. Ele até manda ela se apertar nele, mas ela entende as suas intenções. Quando eles chegaram no topo, 2 demônios se gabam da sua vitória sobre o escolhido e acreditam que, em breve, eles seriam promovidos pelo Lorde Demônio. Eles ficam lá moscando e do nada são atacados pelo 6. O outro demônio permanece no topo e o 6 avisa ele para ele não se mover ou eles vão acertar o demônio da cabra com pedras até ele cair. O 6 ganha ainda mais pontos malignos e do nada ele começa a jogar as pedras e ganha ainda mais pontos.
O bode voltou ao topo da torre e encontra o seu parceiro inconsciente. O 6 explica que ainda há tempo de salvar o seu parceiro. Ele fala que não vai o soltar por qualquer motivo e chantageia o bode querendo dinheiro. Assim, ele ganha ainda mais pontos malignos. Naquela noite, o 6 recebe o seu pagamento por tudo que ele fez. Mas a Neve tem dificuldade em aceitar como ele fez um acordo com os demônios. Eles conseguiram obter o tesouro, então ela o deixa de boa. Ela explicou que essa quantidade de ouro é o suficiente para uma família inteira viver uma vida de luxo por um ano. E o 6 decidiu deixar de ser espião para viver lá pelo resto da sua vida, e ele fala a Alice como ele foi subestimado na empresa, e ela começa a perguntar por que ele não desistiu antes. A Alice também recebeu seu pagamento, e o 6 queria falar que isso não era um presente, mas ele deixou isso de lado porque ela estava muito feliz.